Sobre isso, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Professor, muito boa noite, bem-vindo novamente ao Hora H. Já começo perguntando o que explica essa nova onda de imigrantes vindos do Marrocos. Bem-vindo. Obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Olha, a gente tem múltiplas explicações. A primeira, e talvez mais importante, o Marrocos vem passando por crises econômicas bastante profundas ao longo dos últimos anos. O desemprego por parte dos jovens, principalmente homens, faz com que a ideia de sair do país e um país mais próximo, com IDH mais alto, acaba sendo a Espanha, gerando esse tipo de movimentação. Mas tem dois elementos que aconteceram essa semana que ajudam a explicar por que agora está acontecendo, né? O primeiro diz respeito à relação que a Espanha tem com um país vizinho ao Marrocos, a Argélia. A Argélia fornece bastante gás para a Espanha e a Argélia tem um problema histórico também territorial com o Marrocos e a Espanha vem apoiando a Argélia. Então, analistas vêm apontando que foi uma forma também do Marrocos apresentar sua insatisfação ao facilitar a chegada dessas pessoas, a entrada dessas pessoas em Ceuta. Um segundo ponto interessante que eu acho que vale a pena reforçar, essa semana a Suprema Corte da Espanha deu uma declaração, uma norma, de que pessoas que chegam por mar na Espanha, ou seja, que não chegam andando, mas que conseguem atravessar pelo mar e chegam em território espanhol, não podem ser automaticamente deportadas. Elas, a princípio, teriam que passar por um processo, um julgamento. O que criou também no contexto marroquino, principalmente esses jovens, um certo imaginário de que, caso se consiga chegar por mar, facilitaria esse processo e esse tipo de dinâmica. É claro que a gente observa, então, esses elementos, essas explicações múltiplas, mas vale a pena lembrar, como a gente vem mostrando na programação, que esse é um tema também que acaba gerando comoção dentro da União Europeia, né? Países que são hoje governados por grupos mais à direita, como a Itália, que a gente acabou de falar, a Finlândia, acabam se aproveitando um pouco desse momento para criticar o governo de Sánchez, né, o espanhol mais à esquerda, e, no final das contas, uma crise que é humanitária se converte também numa crise política, com contornos, às vezes, muito esquisitos e quase racistas em determinados momentos, né? Com certeza, professor. Agora, o que chama a atenção é que a gente não está vivendo nesse território, não está vendo nesse território um ambiente de guerra, né? Por isso chama a atenção a quantidade de pessoas ali, que para a gente parece que é de repente, mas o senhor coloca todas essas questões. Também tem uma questão política, vou puxar o gancho do que o senhor trouxe, que é essa pressão feita sobre Pedro Sánchez. Entrou no governo com esse discurso de que teria uma postura diferente em relação a qualquer crise migratória, se afastando desse discurso da extrema-direita, até de Donald Trump, né, de tratar os imigrantes de uma forma mais dura. O que a gente pode prever sobre como ele vai resolver esse problema agora? Olha, o governo espanhol vem tentando combater, eu diria, as acusações de ineficiência nas redes sociais e com declarações ao longo do dia de hoje. Por exemplo, no antigo Twitter, né, no X, o governo espanhol declarou que praticamente todas as pessoas que teriam cruzado para Ceuta já foram mandadas novamente para o Marrocos. Vale a pena lembrar, a gente está falando de um território, né, de um enclave espanhol fora do continente europeu, em território africano. Então, não é como se essas pessoas conseguissem acessar também o continente europeu de forma automática. Elas teriam que cruzar ali o estreito por mar para chegar na Espanha. Então, o argumento espanhol é de que não vai demonizar e não vai transformar em monstros essas pessoas que cruzaram em direção à Espanha, porém, elas foram todas enviadas de volta. Não há, a princípio, né, esse termo de uma invasão ou algo parecido. A coisa foi normalizada. Agora, a gente lembra e reforça que, dentro de um caráter contemporâneo, da política internacional contemporânea, as imagens têm um peso muito grande. Então a gente pode imaginar que opositores dentro da Espanha e também fora vão usar essas imagens, né? Essas pessoas correndo, uma coisa muito desesperadora, obviamente, para atacar Pedro Sánchez, que vem aí num contexto de bastante embates com figuras importantes no sistema internacional, né? Sánchez vem sendo acusado, por exemplo, pelo governo de Trump nos Estados Unidos e de Israel de proteger demais os palestinos internacionalmente, com votações na ONU e coisas parecidas. Então, repare que é uma constelação de questões, né? Ele vai ser criticado não só pela dimensão dos imigrantes, mas também por toda uma política que, de certa forma, vai contra figuras importantes dentro do contexto internacional, como é o caso de Trump, né? Professor, a gente falou aqui sobre
a base política da Espanha, colocamos a Itália também. Queria o olhar do senhor para Marrocos, né? Qual que é ali a situação do país, de onde estão saindo essas pessoas e as relações políticas também com o resto do mundo. O Marrocos tem um posicionamento interessante. Por estar tão próximo da União Europeia, parte importante da política marroquina tem a ver com o argumento: olha, eu preciso de ajuda, de auxílio financeiro para controlar a chegada desses migrantes. Infelizmente, o Marrocos é acusado por diversas organizações humanitárias de usar os migrantes e refugiados quase como moedas de troca. E quando o Marrocos se vê insatisfeito, de certa forma, com políticas como do vizinho Espanha, acaba facilitando essa passagem, né? As imagens demonstram em alguns momentos oficiais marroquinos abrindo esse tipo de espaço. E conforme eu comentei no início, acho que um ponto interessante é o Marrocos tem problemas territoriais no Saara Ocidental, uma série de discussões de territórios que querem ficar independentes dentro do Marrocos, e essa disputa também articula como que o Marrocos se posiciona ao redor do mundo. Lembrava mais cedo, eu comentava, né? Sanches visitou a Argélia essa semana, que é um país que tem problemas territoriais com o Marrocos e fornece gás para a Espanha. Então, também podemos imaginar que esse momento de exacerbação, de aumento da migração, se enquadra também numa política marroquina de demonstrar insatisfação. Do que a gente reforçou, que vale a pena lembrar quem está acompanhando a gente de casa, o Marrocos passa por uma crise econômica bastante importante. É um país com desemprego alto, principalmente com homens jovens. Atualmente, né, nessa crise climática que vem atingindo parte da Europa e do norte da África, né, com calor extremo, vem gerando preocupação e críticas por parte do seu governo. Vale a pena lembrar, é um governo absolutista, não é uma democracia. Então, eu diria, articula premissas desses refugiados, desses imigrantes dentro de dinâmicas políticas mais amplas. Mas é um parceiro importante da União Europeia, principalmente no que diz respeito ao controle do fluxo de pessoas. Então, repare, é mais do que uma dinâmica meramente binária, né? A negociação política necessariamente vai ter que envolver algum grau de distanciamento e de resolução desse tipo de problema com o próprio Marrocos, né? Com certeza, muito mais complexo, né, do que a gente está acompanhando. Professor Fernando Brancoli, muito obrigada. Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sempre nos ajudando aqui no Hora H a olhar para o cenário internacional. Até uma próxima. Um abraço, boa noite.